Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, para a nossa rápida palavra de hoje, eu quero ler Romanos no capítulo 16 e o versículo de número 10, apenas a primeira parte do versículo que diz: Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Foi a única vez que se fala no nome de Apeles na Bíblia. Foi Paulo que saudou Apeles. Referindo-se a ele, disse: aprovado em Cristo. O que Apeles fazia? Qual era a função de Apeles na igreja? Qual foi a importância de Apeles no ministério paulino? Não sabemos. Muitos conjecturam, mas ele era um homem que Paulo viu nele qualidades de um cristão, de um servo de Deus, que ele pôde deixar gravado na grande e profunda carta de Paulo aos Romanos, dizendo: saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Um homem oculto, um homem que não estava na primeira fila, o seu nome não era tão badalado, mas ele era aprovado. Muitas pessoas estão procurando a badalação, não a aprovação. Estão procurando os primeiros lugares, os primeiros assentos, mas não ser o primeiro lugar em obras diante de Deus, em feitos, em fé, em amor, mas estão procurando apenas os holofotes. Apeles nos dá um exemplo. Apeles nos ensina que tem como ser aprovado sem estar na primeira fila, sem ser o primeiro a ser fotografado, sem ser o primeiro a ser filmado. Apeles nos dá o exemplo de um discípulo um tanto quanto oculto, mas que pode ser aprovado em Cristo. O apóstolo Paulo nos fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e versículo 10, dizendo: porque todos devemos comparecer diante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Apeles, com seu serviço, que não sabemos o qual, se era um homem de muita oração, se era um homem hospitaleiro, se era um homem que pregava, se era um homem que recebia os missionários, os apóstolos, não sabemos. Mas ele foi aprovado. Paulo dá testemunho de Apeles, dizendo: Apeles, aprovado em Cristo. Esse é o que conta. Isso é o que vale. Não são os nossos títulos, os nossos diplomas pendurados na parede. O que vale não são, muitas vezes, o nosso currículo de pregador famoso, de pastor famoso. Não. É a nossa vida cristã, a nossa vida com Deus. É isso que conta, se estamos sendo aprovados ou desaprovados. O apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele disse: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Aprendamos com Apeles. Que Deus nos abençoe. A paz do Senhor.